Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha da Manhã Diversa, hoje aqui no Bora Rangar, com empanadas argentinas. As empanadas, para quem não sabe, são um lanche muito consumido na Argentina. Ele tem origem espanhola, mas é na Argentina que essa tradição é muito forte. Você vai encontrar lojas que vendem exclusivamente empanadas rodando pelas ruas da Argentina. É uma opção para o café da manhã, aquele almoço rápido, no intervalo do trabalho, um lanche da tarde quando está fazendo compras nas ruas, ou até mesmo uma comida de rua de fato, né? Ou até mesmo para fazer em casa, para poder brincar com sabor, brincar com a massa e brincar também com a técnica de preparo, seja assando ou seja fritando. A empanada é muito parecida com o nosso pastel aqui no Brasil, mas tem suas particularidades. Hoje eu vou ensinar uma versão vegana. Já que é a segunda sem carne, eu poderia simplesmente fazer uma empanada tradicional com recheio sem carne, mas eu resolvi trazer essa versão vegana porque a massa da empanada geralmente, né, vai banha de porco, ou banha de boi, ou manteiga, e aí ela deixa de ser vegana, tá? Mas as receitas e recheios vegetarianos são muito comuns também lá na Argentina. Se você gostou aí dessa ideia, então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem esse lanche sul-americano muito chique da terra do tango, são as empanadas argentinas. Bora lá! Para fazer essa receita você vai precisar de 150 ml de água morna, 100 gramas de óleo de coco na forma líquida, 300 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal. Para o recheio a gente vai usar 2 colheres de sopa de azeite de oliva, uma berinjela picadinha com casca e tudo, um pimentão amarelo picadinho, 1/3 de xícara de chá de milho verde, uma xícara de chá de azeitonas sem caroço, uma xícara de chá de coentro picadinho, uma pimenta dedo de moça picadinha, páprica picante, sal e pimenta do reino a gosto. Para pincelar as massas, a gente vai usar 1/4 de xícara de chá de água, uma colher de sopa de melado de cana e uma colher de café de cúrcuma em pó. Esses são os ingredientes aí das nossas empanadas e a gente vai começar, é claro, pelo preparo da massa, porque a gente precisa preparar essa massa, dar uma sova para ela e também botar ela para descansar, tá bom? Então, como eu tinha dito no primeiro bloco, né, essa massa ela tradicionalmente é feita com banha de porco ou manteiga, né? Também você vai ter versões com azeite e aí serve aí para uma versão vegana, mas é que assim, essa coisa de colocar o azeite na massa ao invés do óleo de coco, o óleo de coco ele tem um comportamento mais parecido, né, com as gorduras animais, ele se solidifica numa temperatura mais alta, então ele tem uma estrutura melhor, vai ficar parecendo mais com a gordura, com a banha do porco, tá? Eu vou adicionar aqui, ó, na minha tigela a farinha de trigo. Já vou colocar uma pitada de sal e vamos temperar essa farinha. Eu sempre gosto de fazer esse processo aqui de temperar a farinha, porque é um pouco mais complicado de temperar uma massa, né? Você sempre começa misturando 2 produtos que têm uma estrutura parecida, você consegue fazer eles se misturarem melhor. Então aqui, ó, o sal na farinha de trigo, a gente incorpora primeiro e aí a nossa massa já fica saborosa. Eu tenho aqui a água que eu amornei, ó, tá mais ou menos aqui uns 80 graus, ela quando começa a dar aquelas bolinhas no fundo da panela, né? Eu vou adicionar aos poucos aqui. Vou colocar uma parte, já vou colocar o óleo de coco e vou seguir misturando aqui. E aí a água a gente vai sempre adicionar aos poucos, né? Porque a farinha ela vai se comportar de formas diferentes aí, a depender da marca da farinha que você está usando, o tipo da farinha que você está usando. Então pode ser sempre que você vai precisar de um pouco menos de hidratação. Se precisar de mais é fácil, né? É só pingar mais água. Agora, precisando de menos, você não consegue mais separar a água de dentro dessa massa. É por isso que a gente coloca aos poucos, porque se atingir o ponto que a gente quer, a gente para de adicionar. E esse é o segredo sempre quando a gente vai fazer massa de pão, massa de macarrão, qualquer massa que seja, né, que você vai adicionando aqui a água aos poucos, você acaba tendo um resultado melhor. Ó, agora que já está ficando mais difícil de misturar com a colher, eu vou adicionar aqui a ponta dos dedos para dentro dessa tigela e vou trabalhar com a mão. Eu já tirei a aliança, é sempre importante, né, quando a gente vai trabalhar com massa, sim, a gente tirar anel, aliança, essas coisas, porque pode acabar perdendo aqui dentro da massa,
também por causa da contaminação, né? Ó, e aí a minha massa eu sei que ela não tá pegando liga ainda, e aí eu vou pingar mais um pouquinho de água, ó. Não vou colocar tudo ainda. E cuidado que a água tá quente, né? Então, ó, vai tomando esse cuidadinho aqui. E aí sempre quando eu vou incorporando, eu uso somente aqui a ponta dos dedos, tá? Que grudam muito menos, né, do que a palma da nossa mão. A palma da mão só vai entrar aqui pra dentro depois quando a gente for dar a sova aqui nessa massa. Ó, e já vai ficando com carinha mais de massa aqui. Ela precisa desenvolver uma certa elasticidadezinha. Então, ó, você pode fazer a sua sova dentro da tigela, assim conforme eu tô fazendo, ó. Eu busco as pontas, reúno, vou girando a tigela e amassando com a mão. Você vai repetir esse processo aqui, ó, até você ver que a massa pegou, né, aquela elasticidade que a gente vai precisar para poder abrir ela com o rolo depois. Ela vai ficando mais homogênea, ela vai ficando mais fácil de trabalhar. Pode ser assim dentro da tigela, como eu estou fazendo, como pode ser aqui em cima da bancada. Essa não é uma massa que gruda muito na bancada, pode ficar tranquilo. E aqui, ó, a gente vai repetir o mesmo processo. Ó, eu giro a massa, dobro ela para o meio, giro de novo e amasso por cima, ó. E aí a gente vai fazendo isso. Esse é o movimento da sova, ó. 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 Tá vendo, ó? Uno aqui no meio, giro ela assim e vou. Não precisa ficar rasgando muito a massa, tá? É mais para amassar ela aqui e dar uma leve esticadinha nela. Você pode fazer com as duas mãos. Tem uma outra técnica que você pode fazer também, ó, que é assim. Você junta, dobra e vai com a outra mão. Assim você consegue descansar um pouco o braço também, porque aí você vai revezando, vai fazendo a força com os dois braços, ó. E aí essa massa, ela tem uma textura muito parecida com massinha de modelar mesmo. Vocês vão ver que ela tem uma umidade, né, devido ao óleo de coco, que é bastante úmido. Ele vai passando para a mão, vai hidratando a nossa mão. Isso é muito legal. E aí, ó, e ela também na pegada dela lembra muito massinha de modelar. Ela é muito macia, muito fácil de trabalhar. Quanto mais você sovar aqui, melhor. Se quiser sovar na batedeira gancho, também pode. E aí você vai sovar por uns 5 minutinhos lá. Aqui a gente vai até 10, 15 minutos, tá? Então, ó, um exercício para os braços. Já começa a semana aí, ó, se exercitando, gastando a caloria que você vai consumir depois comendo essas empanadas para torcer contra ou a favor dos nossos irmãos, tá certo? Essa massa levou uma sova aqui de mais ou menos uns 10 minutos na mão, tá? Ela fica super lisa, super bonita e brilhante, né? Por causa da gordura do coco. Tem uma textura muito bacana. Agora a gente vai abrir essa massa, dividir nos disquinhos pra gente poder colocar para assar. Enquanto eu vou fazendo isso, o Thiago vai fazer aqui uma versão do recheio. Eu já tenho uma quantidade pronta aqui. É um recheio muito simples, tá? É um refogadinho. O Thiago vai preparar mais ali, que a gente vai precisar de mais para o nosso preparo. E aí é muito fácil. Ele vai começar ali aquecendo o azeite, depois vai refogar pimentão, pimenta, vai entrar com milho, depois a berinjela, deixa a berinjela dar uma sofrida, perder um pouquinho de água e por final adiciona as azeitonas, tempera com sal, pimenta do reino e também o coentro picadinho. É um tempero bem crocante, tá? Bem crocante, bem picante na verdade, né? Porque as empanadas têm mesmo essa característica da picância no recheio, mas você pode controlar a pimenta e a picância aí da forma que você preferir, tá? Ó, panela bem quente, para os vegetais ganharem uma caramelizada, trazer mais sabor ali para o nosso recheio. E aí você também pode ficar aí livre para criar o seu recheio, quiser adicionar ingredientes aqui, cebola, alho, que não coloquei nessa receita para poder ficar mesmo com o docinho da berinjela equilibrando ali com a picância das pimentas, por isso que eu não quis trazer o alho e a cebola aqui para esse recheio, para não ficar aquela coisa comum do nosso dia a dia. Vem aqui pro cantinho comigo, enquanto o Thiago vai preparando ali, a gente vai abrir essa massa. Então, primeiro passo aqui é enfarinhar a nossa bancada, ó. A gente joga a farinha assim para ela cair por toda a superfície da bancada. Aí com a mão suja de farinha, para não grudar, eu venho aqui, trago essa massa para o centro, vou enfarinhar por cima dela também.
Vou ajeitar o disco aqui, ó, da maneira mais perfeita que eu conseguir, inclusive planificando ele todo para não ficar com nenhuma parte com mais massa que a outra, tá? Pode colocar um pouquinho mais de farinha, essas batidinhas. E aí para abrir o macete é o seguinte agora, ó, a gente vai fazer uma cruz, marcar uma cruz aqui com o nosso rolo, ó. Pode passar um pouquinho de farinha no rolo. Essa massa, ela é bem úmida, né? Ela é bem elástica também, então toda vez que você sentir que ela tá agarrando, você vai lá e dá uma enfarinhada. Agora a gente vai fazer o seguinte, do meio para frente, a gente vai esticar sem ficar jogando para trás e aqui do meio para trás também, tá? Faz isso uma vez, farinha de novo nessa superfície. Agora eu vou virar a nossa massa, vou enfarinhar aqui onde ficou sem farinha novamente. E aí, ó, vou dar um tombo nela de 90 graus, dá uma ajeitada assim. Mais uma vez você pode vir aqui, ó, enfarinhar essa face que ainda tá sem farinha, tá? Então não tem dó de enfarinhar, isso vai facilitar o seu trabalho. E agora a gente vai esticar no sentido contrário, sempre do meio para frente, do meio para trás. Sempre sem ficar fazendo muito vai e vem aí com o seu rolo, tá? Vou passar farinha de novo nessa superfície. Ó, e a gente vai dar mais uma viradinha nessa massa. Você pode ajeitar com a mão aqui assim, ó. O dedo aqui, ó, nas beiradinhas que costumam ficar mais grossas, a gente vai dando uma ajeitada, que aí você vai acertando, vai evitar de acumular um pouco de massa em alguma parte da nossa abertura aqui. E aí, veja bem, é muito rápido para abrir. Você vê que eu fiz aqui 2 movimentos. Ó, Thiago pegou ali um pouco de pimenta, né, Thiago? Dá uma aspirada na pimenta. Isso é muito... Olha lá, tá até vermelho, ó, engasgou. Vocês estavam fora aí, não estavam assistindo, acho que só escutando, né, o Thiago engasgar. Mas aí, porque quando a gente refoga a pimenta, tem que tomar esse cuidado mesmo, tá? Para não aspirar o vapor da pimenta ali, isso pode acontecer, é normal. Olha aqui, eu vou abrir só mais um pouquinho essa massa, ó. Só vou, na verdade, planificar essas beiradinhas, que ela já tá no ponto de abertura aqui que a gente precisa, para agora cortar as nossas massinhas e começar a rechear essas empanadas, ó. Eu vou usar um pratinho como molde aqui. E aí, ó, só passar uma faquinha e cortar. A gente sempre vai cortar numa forma redondinha e você pode fazer menor ou maior, vai depender aí, né, do formato que você quer dar para suas empanadas. Essa aqui seria uma empanada daquela lanche completo mesmo, tipo um pastel assado que a gente tem aqui geralmente nas lanchonetes e padarias do Brasil, né? Esse nosso pastel assado é muito parecido com as empanadas. Eu já falei isso aqui uma vez, né, no último bloco, e realmente fica muito parecido. Vou fazer aqui só 4, depois no intervalo a gente produz um pouco mais para dar para todo mundo comer. Eu quero mostrar para vocês aqui. O meu forno já está aquecendo ali a 200 graus. Então agora o processo é bem parecido com o de pastel. Pega uma colher para mim, por favor, Thiago. Ó, vou trazer para cá o recheio. Por isso que eu já tenho uma quantidade de recheio pronto. A gente precisa deixar esfriar, né? Enquanto eu tô fazendo o Thiago tá fazendo um ali. A gente já tem esse aqui que esfriou. Cuidado para não colocar recheio demais, mas também para não ficar pouco recheio na sua empanada, tá? Então um pouco de equilíbrio aqui é importante nessa parte. Ó, vou rechear minhas empanadas e a gente vai fazer igual pastel. Quando a gente vai fechar pastel, a gente passa um pouquinho de água nas bordas, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa para aumentar a adesão da massa. Então, ó, é só molhar o dedo ali na aguinha e vir aqui molhando as bordinhas da nossa massa. Então, vou fazer tudo em todas primeiro isso. Aumentar essa umidade, que vai acabar virando uma colinha aqui para as nossas empanadas. As empanadas argentinas você vai encontrar em diversos sabores. O mais comum é carne com cebola, mas aí você vai ter de queijo, você vai ter de presunto, né? De vários sabores diferentes, inclusive as vegetarianas e veganas também, né? Com recheio que não vai nada de origem animal
E essa aqui, em especial, a nossa massa também, a gente não usou a tradicional banha ou ainda a manteiga, né? A gente deu preferência aqui para usar o óleo de coco. E aí, para quem não consome nada de origem animal, acaba ficando uma receita ideal. Ó, vou só acabar de separar aqui e agora com a ajuda da faca eu levanto. E aí, como se estivesse fechando um pastel, primeiro a gente dá essa apertadinha aqui. Daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer a dobra clássica aqui das empanadas. Vou só acabar de fechar as outras, que aí é legal que a gente consegue ver uma por uma. Vamos ver como é que tá ficando o refogado do Thiago ali, ó. É importante você ir mexendo, misturando, mas também, de vez em quando, deixar pegar um pouquinho no fundo da panela, né, Thiago? Isso. Enquanto isso, nesse momento, eu tampo a panela. Que aí ajuda a cozinhar, né, a berinjela. Cozinhar por completo. Isso. E não precisa descascar a berinjela, né, Thiago? Eu nunca... Na verdade, é muito difícil uma receita que vocês verem aqui, a gente descascando a berinjela. A casca tá cheia de nutrientes e também de muito sabor, né? Ela acaba tendo mais sabor do que a própria berinjela em si e fica tudo muito mais gostoso. Ó, acabei fazendo umas empanadas bem grandes, hein, Thiago? Dá para alimentar, né? São um grande almoço aí. Também um petisco, né? Excelente para quem vai assistir a final da Copa. Esperamos que a Argentina esteja presente para a gente poder torcer contra ou a favor, como eu já falei, comendo uma empanada. Ó, essa massa que sobrou aqui a gente vai juntar, vai abrir novamente, porque vai sair várias empanadas, mas agora vou trazer aqui para o meio. O Gil vai fechar aqui na empanada, que a gente vai ensinar a dobrinha. Enquanto isso, o Thiago pode ir fazendo nas outras ali para facilitar aqui. Abaixa o fogo aí, Thiago. Vamos lá. Acho até que pode deixar tampado, desligado, né? Que agora vai acabar de cozinhar. Pode ser? Vem comigo, Gil, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar a beiradinha, vou dobrar para cima. Aí segura com o dedo, estica e dobra para cima. Estica e dobra aqui para cima. Aí ela vai ficando sanfonada, olha que legal. Ó. Esticou, dobrou para cima. E aí esse é o formato tradicional que você vai encontrar na Argentina. Não que toda empanada vai ser dobrada dessa forma, pode simplesmente fechar com um garfo também, você vai encontrar assim. É que assim, ó, fica super bonitinho e é bem símbolo mesmo da Argentina. Ó, eu já passei um óleo aqui nessa nossa forma. Me ajuda fechando, Thiago? Tem aí pra gente poder botar essas pra assar. Mais uma vez, vamos fazer aqui, ó. Eu vou segurar, vou esticar com o dedo e dobrar para trás. E aí eu vou fazendo isso, ó. A elasticidade da massa ajuda a gente a conseguir deixar bem sanfonadinha, dar uma torcidinha no final, ó. Eu acho que dá pra entender mais ou menos o que eu tô fazendo. Mas assim, não precisa ficar perfeito, né, gente? É só fazer a sanfoninha que vai dar certo. Ó, duas. Enquanto o Thiago vai fechando mais uma, eu vou fechar a nossa última aqui e aí a gente vai pincelar e colocar no forno. Quanto tempo de forno? Você vai observando aí que ela precisa dar uma dourada na massa. Acredito que no máximo 15 minutos seja o suficiente, mas isso vai depender do seu forno aí também, tá bom? Ó, então fechadas as nossas 4 primeiras empanadas. Enquanto isso, o Thiago vai seguir abrindo mais ali pra gente poder fazer mais. A gente vai fazer aqui, ó. Aqui estão me perguntando no ponto se dá pra fazer na airfry. Essa aqui dá pra fazer na airfry sim. E vai ficar bem douradinha se você fizer por lá, tá? Aí também é interessante você ir observando, né? De vez em quando vai dar uma abrida lá pra ver como tá ficando a massa, se tá dando certo. Se já dourou. Acredito que seja aí por volta de 5 a 8 minutos. A airfry que a gente tem aqui no Bora Rangar, ela é bem potente, então a gente não pode dar mole, tem que ficar de olho nela. Aqui, ó, eu misturei a água com o melado de cana e também a cúrcuma em pó, que é o açafrão da terra, né? Para trazer uma cor, porque como a gente está fazendo uma massa vegana, não dá para fazer aquele egg wash, né? Que é pincelar com ovo. Então a gente desenvolveu aqui, ó, um substituto para o egg wash que vai dar uma cor maravilhosa para as nossas empanadas, ó. E aí agora é só pincelar aqui por cima. Dá para fazer sem pincelar também, você vai encontrar inclusive muito isso na Argentina. Elas ficam com uma aparência um pouco mais rústica, né, quando você não pincela o ovo,
mas eu acredito que esse brilhozinho aqui que a gente faz do egg wash seja importante para a gente comer com os olhos, tá? Porque fica super bonita as empanadas. Então, ó, devidamente pinceladas, agora é só levar para o forno e esperar dourar. Como eu já disse, né, pré-aquecido a 200 graus, você tem que deixar pré-aquecendo pelo menos uma meia horinha, tá? Para o forno atingir a temperatura legal, e aí fica de olho. Aqui eu tenho aqui, ó, já algumas que aquelas primeiras que a gente fez já estão prontas, né? Já vieram para aqui prontas. Vou colocar umas folhinhas de coentro aqui para enfeitar, que fica super bonitinho aqui no meio, ó. E aí traz um verdinho pro nosso prato. E eu vou tirar ali do forno, como eu falei, né? 15 minutinhos foram suficientes para a gente preparar as nossas empanadas, então tá saindo mais uma fornada aqui agora. Eu vou mostrar para vocês que a gente fez também umas versões pequenininhas para você servir em festa de aniversário, como um petisco, né? Um verdadeiro finger food aí argentino, para inspirar você a criar o seu cardápio de evento, tá? Sei que tem muita gente que assiste, que às vezes é dono de restaurante, dono de buffet, tá querendo inovar. Quem sabe você não lança aí, ó, uma receita argentina para servir na sua festa. Você vai tirar uma onda aí com seus clientes, vai, ó, poder aumentar o valor agregado do seu cardápio, trazendo uma referência de outro país. Hoje em dia, né, as pessoas no Brasil estão muito curiosas em conhecer receitas de outros locais. Tem muita gente viajando para fora só para conhecer a gastronomia. Então, é sempre legal a gente trazer essas referências, ainda mais, ó, em se tratando de um país que está aqui do ladinho do nosso, a gente conhece tão pouco, né? Porque às vezes falta um pouco dessa integração entre a gente, é muito importante para o nosso território americano que a gente se una cada vez mais em prol do desenvolvimento das nossas nações, dos nossos povos hermanos. Olha aí, ó, as empanadas douradinhas, essas pequenininhas então, com certeza ficaram super crocantes. Vou colocar mais um talinho aqui de coentro também para enfeitar esse outro pratinho aqui de empanada. E olha aí que coisa chique, ficou bonita essa imagem, Gil. Imagina a crocância que tá a borda dessas empanadinhas que deram essa torradinha. E olha, eu já experimentei um pedacinho da massa que agarrou no fundo da outra forma. Eu queria dizer o seguinte: quem tá com medo aqui do óleo de coco passar gosto para massa e ficar com gosto de coco, não fica gosto residual nenhum de coco nessa receita. Fica parecendo até que fez com banha de porco. Eu achei muito interessante isso. Então, às vezes, um substituto, porque a banha de porco, pra gente que mora nos grandes centros, especialmente, é um pouco mais difícil de encontrar. Quando a gente encontra, vai ser aquela versão industrializada que não tem o mesmo sabor da versão da banha de porco da roça, que não recebeu nenhum tipo de química, nenhum tipo de tratamento. Se você quiser fazer a substituição pela gordura de porco, pela banha do porco e fazer a sua empanada sem ser vegana, você pode, é só trocar, a quantidade é a mesma, tá? Então, já que você tem acesso a uma boa banha de porco, faz, porque também o resultado é bem bacana. E como eu já falei, recheio tradicional de empanada, carne com cebola, queijo com um pouco de orégano, presunto, tem muita coisa. Existem as empanadas doces, especialmente recheada com doce de leite, que é um clássico da Argentina também. Então você pode brincar, pode criar a sua receita favorita e o mais importante é ser feliz. Fica aí a sugestão para quem quer um bom petisco aí para assistir a final da Copa do Mundo, ó. Vou logo nessa grandona que já deu uma esfriada. Vou abrir ela aqui para mostrar para vocês, ó. Olha aí que coisa linda que ficou essa nossa empanada. Aí aqui do lado tem uma pimentinha, que é claro que eu não vou deixar de colocar um molhinho de pimenta nessa empanada. Um clássico também, tem que ter um molhinho de pimenta. E chegou minha hora de experimentar. Dá licença, bora rangar. Massa fininha, gente, do jeito que tem que ser. E aí, pra dançar hoje é um tango, Paulinho, que me falaram? Olha, não sei dançar tango, gente. Mas a verdade é que é uma música muito gostosa, né? Ainda mais comendo uma empanada dessa. Já tô me sentindo em Buenos Aires. Em breve vou ter que fazer uma visita a esse país que eu sou apaixonado, tá? Especialmente pela gastronomia.